E nós chegamos então à última palestra do nosso webinário sobre gestão de custos logísticos, e essa palestra especificamente vai abordar as técnicas para a gestão desse custo. Nós tivemos uma primeira palestra sobre os impactos das alterações do comportamento do consumidor nas operações logísticas e depois tivemos palestras específicas abordando os diferentes custos de produto, de armazenagem, de processamento de pedido e de transporte. E fechamos então esse nosso webinário abordando a gestão dos custos logísticos. Se você não teve oportunidade de assistir a alguma dessas palestras, elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal Logística Sem Mistérios. Você pode se inscrever nesse canal para que também fique sabendo dos nossos próximos lançamentos, dos próximos vídeos que colocaremos aqui disponíveis, e também acionando o lembrete para que você então seja informado dessas novas produções que estaremos aqui sempre buscando disponibilizar e trazer informações novas sobre a logística. Então, para quem está começando a participar do webinário através dessa palestra, o meu nome é Francisco Paiva, eu sou engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na minha vida profissional eu tive a oportunidade de me especializar e de obter o grau de mestre em logística. Eu trabalhei durante muitos anos na área de logística da Petrobras, depois também trabalhei algum tempo na área de educação corporativa da empresa, e no final do ano passado, quando me aposentei, eu iniciei o meu projeto Logística Sem Mistérios, onde através de um site eu coloco e publico informações, eu produzo cursos online, infoprodutos, e com o canal do YouTube que nós inauguramos através desse webinário também mais uma alternativa, mais uma forma de disponibilizar informações. Na nossa agenda de hoje, nós vamos iniciar abordando a importância da gestão dos custos logísticos nas empresas, a influência dos custos na formação de preços, como que é um processo de implantação, quais são as maiores barreiras à implantação de um sistema de gestão de custos, e depois trazer duas ferramentas interessantes para que sejam avaliadas na implantação do sistema de gestão de custos. Uma é a simulação de cenários e outra é a prática de parcerias logísticas. Qual é o objetivo de uma gestão eficaz dos custos logísticos? Se nós recorrermos à definição do Council of Supply Chain Management Professionals acerca da Supply Chain Management, nós vamos verificar que uma gestão da cadeia de suprimento ela prevê o planejamento, o controle de todas as operações logísticas, visando atingir o nível de serviço desejado ao cliente, ou seja, visando atender ao cliente dentro do nível de serviço desejado, porém, sempre aos menores custos. Então, a gestão do custo logístico ela é importante porque, através dessa gestão, você consegue fazer a gestão da sua cadeia de suprimentos, fazer as operações e atingir o seu objetivo, mas sempre focando num resultado ótimo global do negócio da empresa. Ou seja, fazer a gestão da cadeia, mas sempre buscando as operações aos menores custos possíveis. Então, eu considero alguns fatores de sucesso importantes para a gestão de custos. Primeiro é um mapeamento dos processos logísticos. Você precisa saber identificar as operações realizadas na cadeia de suprimento, porque, como nós vimos, o objetivo da gestão é que você possa fazer o planejamento das operações de uma forma ótima em termos de custos. A alocação dos custos logísticos é um segundo fator importante. Você precisa identificar e categorizar corretamente
os custos logísticos envolvidos. E isso é muito decorrente do primeiro processo, que é o mapeamento dos processos logísticos. Terceiro fator de sucesso, avaliação de desempenho. A análise de desempenho é fundamental para que possa nortear as tomadas de decisão. Nessa análise de desempenho, você pode considerar fatores internos e externos, como, por exemplo, o benchmarking. Mas é importante que você faça avaliação para que essa avaliação possa nortear as decisões a serem tomadas. E um quarto fator que eu também considero importante de ser considerado na implantação de um sistema de gestão de custos é o planejamento tributário. Ou seja, busque aproveitar as melhores oportunidades que a legislação tributária lhe oferece. Busque o regime tributário mais adequado, busque conhecer de que forma a tributação incide sobre as operações e que maneiras existem, legais naturalmente, de você fazer com que, através de um planejamento tributário, consiga reduzir a carga tributária, consiga reduzir os custos referentes aos tributos pagos nas operações. Um outro fator importante em relação à gestão dos custos é que ele tem uma influência direta sobre o processo de formação dos preços dos seus produtos e dos seus serviços. Naturalmente, existem alguns outros fatores que interferem na definição do preço, mas a gestão dos custos permitirá que você opere no mercado de uma forma saudável, ou seja, que os seus custos eles sejam de tal ordem que as receitas consigam cobrir esses custos, para que você não tenha o risco de estar operando no mercado numa situação crítica de apresentar custos superiores às receitas, ou seja, os valores que você ganha com a venda dos produtos ou com a prestação dos serviços, ele acaba não sendo suficiente para cobrir os custos logísticos das operações envolvidas. Então, quando a gente pensa em formação de preço, a gente precisa avaliar o seguinte: só a gestão de custos ela pode não ser suficiente na realidade, porque existem alguns outros fatores que exercem influência sobre a formação de preço, como, por exemplo, o grau de elasticidade da sua demanda, os preços praticados pela concorrência, o tipo de mercado em que você está atuando e qual a estratégia de marketing da empresa. Muitas vezes a empresa tem uma estratégia de marketing de preços mais baixos. Então, como todos esses fatores interferem na formação do preço, a gestão de custos ela assume uma posição ainda mais importante, porque, como nós já comentamos, é fundamental que a gestão dos custos permita a operação saudável da empresa no mercado competitivo. Eu queria chamar a atenção mais uma vez sobre esse item, porque ele é um item recorrente na literatura. Alguns autores entendem que o mercado é o grande responsável pela definição dos preços e que, na realidade, a empresa ela não precifica o produto com base nos seus custos. Ela usa os custos para avaliar se ela tem condições de operar de uma forma saudável no mercado. Então, vejam bem, a gestão de custos ela é fundamental, porque através de uma gestão adequada, você consegue ter um valor que seja próximo ao real, porque uma gestão inadequada ela acaba levando a erros no cálculo dos custos. Então é fundamental que você tenha uma gestão adequada para que esse custo calculado seja adequado e então permita uma decisão sobre a participação ou não no mercado. Isso porque no mercado nós encontramos 3 fatores principais que exercem uma influência muito grande na definição dos preços. Primeiro, o próprio mercado, representado aí pela concorrência e pelas flutuações da demanda, né? Então, o próprio mercado ele acaba se estabilizando em relação aos preços. Então, principalmente pela concorrência.
É claro que existem outros fatores, existe a questão relacionada à qualidade do produto, à inovação, a prazos, mas o preço é, sem dúvida, um fator preponderante nas definições do mercado. A concorrência, como nós já comentamos, então é importante considerar os preços que estão sendo praticados pela concorrência para produtos similares e se eventualmente o produto que você está oferecendo for superior à da concorrência, é importante que o mercado fique ciente dessa valorização do seu produto, porque senão ele pode acabar considerando tudo como um produto só e aí no caso vai talvez não optar pelo produto mais caro. E um terceiro fator importante a ser considerado é a demanda, ou seja, avaliar quanto os clientes estão dispostos a pagar e os potenciais clientes, ou seja, qual o potencial mercado que você tem para o produto que está sendo apresentado e para o preço que você está apresentando ao produto. Então, resumindo, o êxito na definição do preço que é oferecido ao mercado é um fator preponderante para um êxito também nos resultados da empresa, ou seja, para que nessa corrida competitiva no mercado a empresa consiga ter um bom resultado, é necessário então que essa formação de preço, ou seja, que o preço oferecido seja adequado, e para isso, como vimos, é fundamental uma gestão adequada dos custos para garantir um resultado saudável do negócio da empresa naquele mercado. Então, se a gestão de custos é fundamental, a implantação de um sistema de gestão ela vai contribuir para facilitar esse controle dos custos, que acabam se refletindo sobre os resultados. Então, é fundamental, é muito importante a implantação de um sistema que possa padronizar, que possa sistematizar efetivamente o cálculo dos custos logísticos e dessa maneira a empresa tenha melhores condições de fazer a gestão desses custos, que nada mais é do que estabelecer as ações necessárias para corrigir qualquer rota em relação a, por exemplo, um valor de custo elevado acima daquele esperado para determinada operação. Bem, então a pergunta que vem agora é fácil de se implantar um sistema de gestão de custos numa empresa? De uma maneira geral, a implantação de sistemas nas empresas é um processo que não é tão simples assim, porque apresenta uma série de dificuldades. No caso específico, as dificuldades podem estar relacionadas tanto ao entendimento dos conceitos sobre custos, ou seja, o entendimento de quais são os custos que efetivamente devem ser considerados, até mesmo a compreensão das características dos diferentes métodos de custeio que podem ser aplicados. Mais algumas dificuldades. Falta de clareza na definição dos objetivos. Isso é muito importante. A empresa precisa deixar bem clara qual é a sua estratégia naquele mercado. E esses objetivos têm que ficar claros para toda a corporação. E, por causa disso, porque muitas vezes essa falta de clareza, ela leva a ações inadequadas diante da estratégia da empresa. Então, todos esses itens, eles podem contribuir para criar dificuldades na implantação do sistema de gestão de custos, mas é fundamental que se esteja atento que a alta direção da empresa e os responsáveis principais pela implantação do sistema estejam atentos a esses pontos e possam então tomar as ações necessárias para corrigir e terem êxito na implantação do sistema. Como todo sistema, ele precisa ser implantado em etapas, e aqui as etapas elas são relacionadas primeiro à coleta dos dados, então considerando todas as áreas e o entendimento da gestão de custos para a empresa, levantar todos os dados relacionados a custos, a processos, né? O processamento de todos esses dados, ou seja, os dados precisam ser transformados em informações, porque com as informações é possível, então, você tomar decisões.
né? Muitas vezes você tem um conjunto de dados e sozinhos esses dados não dizem nada, mas na medida em que eles são processados, em que eles são analisados, em que são agrupados, que são somados, que são relativizados em relação a outros resultados, isso facilita a que possam ser tomadas as decisões que levem àquele objetivo e àquela estratégia definida pela empresa. Então, essas etapas, a coleta, o processamento e a elaboração das informações, são muito importantes para que se possa atingir um êxito na tomada de decisão adequada. É claro que também poderão ser encontradas dificuldades internas nas próprias equipes. Primeiro, por uma abordagem técnica que não seja adequada. Então é importante sensibilizar as pessoas para a importância desse sistema e a necessidade de adequação tecnológica do processamento de dados da empresa. Muitas vezes temos sempre aquele comentário, mas sempre foi feito dessa forma. É importante que a pessoa perceba que mudar a forma, que mudar o sistema, que mudar a abordagem é uma necessidade frente às novas características do mercado. Nesse ponto, como já comentei, é fundamental a importância e o envolvimento da alta direção da companhia, no sentido de que possa mostrar à empresa de que estão, de fato, envolvidos no processo. E uma outra coisa importante, perceberem também que é necessário que esse sistema seja revisado com frequência, para que não seja implantado uma vez e se fique utilizando o mesmo sistema por muito tempo, porque o mercado é dinâmico e essas alterações elas são importantes de serem feitas nas decisões que são tomadas a respeito da gestão de custos. Outras barreiras que podem existir são barreiras comportamentais, né? E muitas vezes essas barreiras comportamentais elas são decorrentes de uma falta de divulgação dos objetivos, né? É aquela questão de não implantar um sistema por implantar, mas que todos estejam cientes de por que esse novo sistema está sendo implantado e por que a empresa está mudando a sua forma de fazer a gestão dos custos. Pode ser também que essa dificuldade seja decorrente de uma necessidade de capacitação das equipes. Então é importante que isso também seja avaliado pelos responsáveis pela implantação. A necessidade de capacitar a equipe, principalmente na manipulação do novo sistema, por exemplo, ou até mesmo na gestão dos custos, na nova forma de alocar os custos, novas metodologias utilizadas para a alocação de custo. Tudo isso são mudanças que muitas vezes, por desconhecimento, acabam criando ou causando resistências nas próprias equipes. Então, mais uma vez, o sucesso dessa implantação ele está muito vinculado ao comprometimento da alta direção e da equipe responsável pela implantação desse processo. Ou seja, ela precisa estar atenta a todos esses itens, precisa estar atento ao comportamento das equipes, às necessidades, para que então possa ter êxito na implantação do sistema. Então, caminhando para o fim na nossa palestra, vamos agora comentar duas ferramentas que são importantes aliadas na gestão dos custos. A primeira delas, a simulação de cenários e depois as parcerias logísticas. Isso porque a maior parte das decisões gerenciais ela não considera possíveis variações nos custos. Muitas vezes as decisões elas são tomadas com base nas informações disponíveis, que consideram o histórico, por exemplo, mas não fazem nenhum tipo de avaliação em relação ao comportamento futuro. E isso pode comprometer os resultados. Então, um dos objetivos da simulação de cenários é exatamente permitir visualizar os processos, os fluxos, eventuais gargalos, com maior ou menor complexidade, auxiliando o processo de tomada de decisão
considerando situações futuras. A simulação de cenários, ela sempre tem um olhar no futuro, positivamente ou negativamente. Inclusive, devem ser feitas várias simulações de cenários, ou seja, devem ser desenhados vários cenários, tanto considerando posições otimistas como pessimistas. Mas através desses cenários, ficará mais fácil para os gestores, ao tomarem a decisão, avaliarem que tipo de riscos poderão estar incorrendo a partir das decisões tomadas. Então, entre as vantagens da simulação de cenários, nós podemos citar o auxílio na previsão de situações futuras, a maior segurança que esse auxílio traz ao processo decisório e evitar contratempos, ou seja, como nós estaremos trabalhando numa situação de simulação, nós podemos arriscar decisões, porque podemos fazer a análise, mas não estamos investindo nada, não estamos aumentando o custo naquele momento, estamos apenas fazendo uma avaliação frente ao cenário que possa ser desenhado, ao cenário que nos é apresentado. Como é que se fazem essas simulações? Mais uma vez, o uso de softwares de simulação, ele permite um controle mais efetivo sobre como monitorar os resultados, até porque muitas vezes a quantidade de variáveis envolvidas no processo de decisão é muito grande. Então, o uso de softwares de simulação, eles auxiliam a tomada de decisão. Mas eu diria que não é uma necessidade primordial, dependendo do tamanho da empresa e, como eu comentei, dependendo da quantidade de variáveis, você pode fazer uma análise de cenário sem o uso de grandes sistemas, né? Utilizando as informações disponíveis e comparando-as em relação a eventos futuros, né? Como é que aqueles valores se comportariam em situações futuras, por exemplo. O que é muito importante de se ter em mente ao fazer uma análise de cenário é saber que esse cenário ele precisa ser revisto ao longo do tempo. Porque vamos imaginar que a empresa faça uma simulação de cenário para daqui a 10 anos. Ao longo desse caminho, entre hoje e os 10 anos a seguir, muitas coisas poderão acontecer, muitas alterações poderão acontecer. E é importante que essas alterações, que no momento que o cenário foi desenhado era difícil de ser prevista, à medida que a empresa vá tomando conhecimento delas, que elas sejam incorporadas aos cenários desenhados. Então, o cenário não é algo imutável, ele é algo que vai sendo transformado também ao longo do tempo em função das alterações sofridas nos processos, no mercado, no comportamento da demanda e em todos os fatores que afetam o cenário da empresa. E um outro fator, uma outra ferramenta importante de ser considerada na gestão de custos são as parcerias logísticas. As operações logísticas, pela sua diversidade, né, pela variação, pela variabilidade das operações, pelo grande número de participantes nessas operações, elas são candidatas quase que naturais ao processo de parceria. Isso porque muitas empresas acabam desenvolvendo expertise em determinadas áreas, em determinadas operações logísticas, e essas experiências elas podem ser importantes para as empresas na medida em que, por exemplo, seja feito uma parceria com alguma empresa que detenha um conhecimento maior, por exemplo, em armazenagem ou em transporte. É muito comum na área de transporte as parcerias. Então, as operações logísticas elas são, de fato, naturalmente candidatas a parcerias em função da diversidade de operações envolvidas. Além disso, ao fazer parcerias, a empresa consegue
vamos dizer assim, se dedicar àquilo que ela efetivamente sabe fazer. E essa é uma das grandes vontades dos gestores, né, que estão sempre preocupados que a empresa foque no seu negócio principal. É natural que essas parcerias elas representem custos, afinal de contas, elas são contratos, então elas trazem novos custos à empresa. Por outro lado, elas também contribuem para a redução dos custos operacionais, na medida em que muitos desses custos passam inclusive a ser responsabilidade dos parceiros. Então, é fundamental que seja feita essa análise em relação ao custo-benefício, porque muitas vezes, apesar de um custo um pouco maior que uma parceria possa apresentar, os ganhos na redução de custos operacionais são bem significativos. Agora, é importante também ter em mente que nesse relacionamento entre as empresas são necessários alguns atributos, né, alguns princípios que contribuam para um resultado melhor dessa parceria. Então, alguns instrumentos gerenciais são importantes para reger essa parceria. Procedimentos devem ser estabelecidos de forma que fique bem claro o que cada uma das empresas tem que fazer, quais são as suas responsabilidades. As informações que precisam ser trocadas devem ser claramente definidas quais são e em quais níveis hierárquicos, porque muitas vezes, em função até de estratégia do negócio, determinadas informações não podem circular em todos os níveis da empresa. Então, se você vai fazer um relacionamento com um parceiro, é importante que ele também saiba quais são os níveis hierárquicos que podem manipular determinadas informações. Um terceiro ponto importante é definir quem é responsável pelos investimentos necessários nessa parceria. Os investimentos são feitos pelo parceiro, são feitos pelas empresas, são divididos entre os dois, parte é pelo parceiro, parte pela empresa. Tudo isso precisa ser definido para que a parceria tenha êxito. A capacitação também, quem é responsável pela capacitação das equipes envolvidas do parceiro, e muitas vezes existem algumas áreas específicas que são know-how da empresa que está contratando e talvez ela tenha que fazer essa capacitação das equipes, mas é importante que isso fique claro. É óbvio que deve ter um contrato com todas as cláusulas bem definidas, inclusive esses procedimentos que comentamos anteriormente, essas responsabilidades e principalmente também cláusulas de sigilo, se houver algum tipo de sigilo industrial envolvido nessa parceria. E é óbvio que o desempenho dessa parceria é importante de ser avaliado. Então, com base no contrato, avaliar o desempenho do parceiro, inclusive o contrato deve prever também situações como multas, como penalidades, por exemplo, pelo descumprimento de alguma das cláusulas do contrato. Então, é importante que essa parceria ela seja regida por um instrumento formal contemplando todas essas definições e que esse instrumento formal seja alvo de avaliação ao longo do tempo em que a parceria for estabelecida. Um tipo específico de parceria são os operadores logísticos. Muitas vezes a opção da empresa é pela contratação de um operador logístico que seja capaz de fazer toda a operação, por exemplo, de armazenagem, de transporte, de controle de estoques. Então, naturalmente, esses são contratos de mais longo prazo, são contratos que tendem a ter um custo mais elevado, mas, por outro lado, permitem à empresa que ela foque efetivamente na produção, por exemplo. Né? Então, os custos operacionais todos dessas atividades de armazenagem, de transporte e outras que estejam envolvidas dentro da contratação do operador logístico, eles serão responsabilidade do operador logístico e isso, vamos dizer assim, desafoga a empresa em relação aos seus custos.
mas valem os mesmos comentários sobre parceria, e principalmente nesse caso aqui, em que o vínculo entre a empresa e o operador é muito mais estreito, é muito mais importante que sejam bem claramente definidas todas as regras para que essa contratação do operador logístico tenha êxito. Em geral, são contratos de mais longo prazo, onde há um vínculo muito grande entre a empresa e o operador logístico que ela selecionou. Então, dentro das possibilidades que a empresa dispõe, ela deve buscar aquelas que melhor se adequem à sua cadeia de suprimento, de maneira que, então, com essas ferramentas e com essas práticas, ela possa fazer uma gestão adequada que lhe garanta um resultado ótimo no negócio, no mercado competitivo e na gestão da sua cadeia de suprimentos. Bom, nós chegamos ao final dessa palestra. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação nessa palestra e no nosso webinário e em todas as outras palestras. Dizer que foi um prazer muito grande estar aqui oferecendo esse material de reflexão acerca dos custos logísticos. E agora eu tenho uma novidade para você. Se você gostou do webinário, se você gostou do conteúdo das palestras e deseja se aprofundar ainda mais nesses conteúdos e em outros conteúdos, nós estamos lançando nesta semana um curso de gestão de custos logísticos. Eu vou deixar na descrição do vídeo dessa palestra e de todas as palestras o link para inscrição no curso. Esse curso ele é oferecido na plataforma da Udemy. E além de todos esses itens que foram abordados no webinário com mais profundidade, nós também temos módulos que tratam da tributação aplicada na logística, que tratam sobre a apuração de custos logísticos. São mais de 8 horas de vídeos, vários estudos de caso. É um curso bastante completo sobre gestão de custos logísticos e que estará sendo oferecido com exclusividade com um desconto para quem se inscrever através dos links disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você gostou do material, você pode se inscrever. Se você tiver alguém que você acha que pode ser público para esse curso, ajude a compartilhar e a divulgar, e nós vamos nos encontrar novamente nesse curso, onde trataremos com bem mais detalhes todas essas informações. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o lembrete, porque estaremos sempre trazendo novidades, novos vídeos, novas palestras, novos produtos, de maneira a que a gente tenha sempre um material de qualidade sobre logística aqui no canal Logística Sem Mistérios.